Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre logaritmos parte 4. Bom, pessoal, nessa quarta parte será estudada a mudança de base dos logaritmos, tá? Vocês podem lembrar aí da videoaula anterior, e se você que não viu a aula anterior pode estar vendo, está aqui no canal na descrição. A gente trabalhou um pouquinho na aula anterior sobre as propriedades operatórias. Só que essas propriedades operatórias dos logaritmos, elas são válidas para logaritmos de mesma base e geralmente a gente usa a base 10. Tá? Porém, o que vai acontecer? Existem situações em que nós temos bases diferentes, logaritmos de bases diferentes. E nesse caso a gente vai ter que mudar a base, tá? No momento em que a gente vai calcular. Então, pessoal, o que eu vou estar mostrando para vocês nessa videoaula é como fazer essa mudança de base de um logaritmo, tá? Para fazer essa mudança de base, pessoal, de um logaritmo, a gente escreve a seguinte igualdade, essa que está aqui, ó, tá? Como é que funciona então? Quando nós temos aqui um logaritmo de A na base B, a gente escreve essa igualdade, ó. Ou seja, vai ser igual ao logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C. Podem observar pelos esquemas que tem aqui, ó, que fica bem claro de você estar visualizando, né? Eu já vou mostrar para vocês aí nos exemplos a seguir. Bom, pessoal, então o exemplo 1 nos fala o seguinte. Determine o valor dos logaritmos abaixo, sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3, logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,5 e logaritmo de 7 na base 10 é igual a 0,8. Então, a letra A é para calcular o logaritmo de 7 na base 3. Então, o que eu quero que vocês percebam é que aqui na letra A nós temos base 3. Só que lá no enunciado da questão nós temos tudo base 10. Ó. Logaritmo de 2 na base 10, logaritmo de 3 na base 10, logaritmo de 7 na base 10. Então, nós vamos ter que transformar isso daqui, pessoal, em logaritmos de base 10. E aí a gente vai aplicar a igualdade, a definição, né? Aquela que eu citei para vocês antes, que está aqui no ladinho. Ó. Então, vai ficar o logaritmo de 7 na base 10 dividido pelo logaritmo de 3 na base 10. Então, vejam que a gente igualou as bases, né? Lembrando que a base 10 ela não precisa necessariamente aparecer aqui, tá? Por isso que não está aparecendo, né? Então, pessoal, o logaritmo de 7 na base 10 é 0,8, ó. Então, vai ficar 0,8 dividido pelo logaritmo de 3 na base 10, que é 0,5. E agora, então, basta a gente fazer a divisão de 0,8 por 0,5. Bom, se você vai fazer esse cálculo sem calculadora, pessoal, é importante vocês lembrarem o seguinte, ó. Para a gente dividir números decimais, a quantidade de casas após a vírgula tem que ser igual. Tá? Então, ou seja, aqui tem uma casa decimal, aqui também tem uma casa decimal. Então, eu posso desprezar a vírgula e efetuar a divisão. Aí é só fazer 8 dividido por 5, tá? Olha só, 5 vezes 1 dá 5, sobra 3, né? Aí, como não tem mais nada para baixar, a gente acrescenta um zero e uma vírgula aqui no resultado. Aí, que número vezes 5 vai dar 30? É o número 6, né? E aí, coloca aqui o 30 com o resto zero. Então, o resultado aqui, pessoal, é 1,6, correto? Agora eu vou criar uma hipótese aqui, só para a gente relembrar um pouquinho da divisão. Se nós tivéssemos 0,85 dividido por 0,5, vejam que a quantidade de casas não é igual. Aqui tem duas e aqui tem uma. Então, a gente tem que arredondar primeiro, ou melhor, arredondar não, a gente tem que deixar a quantidade de casas decimais igual, né? Então, aqui tem duas casas, aqui também vai ter que ter duas, então acrescenta um zero. E aí ficaria 0,85 dividido por 0,50, né? Daí a gente despreza a vírgula depois, ó, e faria a divisão, que seria 85 por 50, e aí continua, né? Então, só para estar relembrando para vocês esse tipo de cálculo aqui sem o uso da calculadora. Mas, voltando à questão, pessoal, então, o resultado aqui ficou 1 inteiro e 6 décimos, né? 1,6. Bom, na letra B, nós temos que fazer aqui o logaritmo de 21 na base 7. Então, nós aplicamos a definição, né? A igualdade vai ficar logaritmo de 21 na base 10 dividido pelo logaritmo de 7 na base 10. O que acontece, pessoal? Tem que fatorar o 21, olha aqui, ó.
né? Por 3 fica 7, por 7 fica 1. Ou seja, é 3 vezes 7, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, o logaritmo de 3 vezes 7 dividido pelo logaritmo de 7, já que o 7 aqui, ó, não dá para fatorar, né? E também a gente tem lá no enunciado o logaritmo de 7 na base 10, que já é o 0,8. Então, obviamente que a gente não vai precisar fazer nada com ele aqui. Bom, agora nós temos aqui a multiplicação, pessoal. Então, nós vamos aplicar aí uma das propriedades, né? Então, vai ficar logaritmo de 3 na base 10, mais o logaritmo de 7 na base 10, dividido pelo logaritmo de 7, tá? Então, o logaritmo de 3 na base 10 é 0,5, mais o logaritmo de 7 na base 10, que é 0,8, dividido pelo logaritmo de 7, que é 0,8, né? Então, 0,5 mais 0,8 é 1,3. E 1,3 dividido por 0,8, pessoal, é 1,625, tá? Então, esse aqui, ó, é o resultado final aí da divisão, tá ok? Bom, vamos a um outro caso aqui. Na letra C, nós temos o logaritmo de 16 na base 9. Então, a gente aplica aí a igualdade, né? Vai ficar logaritmo de 16 na base 10, dividido pelo logaritmo de 9 na base 10, né? Bom, fatorando 16, pessoal, a gente vai ficar então com o logaritmo de 2 elevado à quarta potência. E fatorando 9, nós vamos ficar com o logaritmo de 3 ao quadrado, né? Bom, o que acontece? Aqui nós temos a propriedade que a gente vai utilizar, que é lá da potência, né? Então, aqui o expoente ele vai ali na frente para multiplicar, ó. Então, vai ficar 4 vezes o log de 2 na base 10, dividido por, e aqui a mesma coisa, ó, 2 vezes o log de 3 na base 10, né? Bom, então a gente vai ficar aqui, ó, com 4 vezes o logaritmo de 2 na base 10, que é 0,3, dividido por 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10, que é 0,5. Aí a gente efetua essas multiplicações, né? Então, 4 vezes 0,3, pessoal, é 1,2. E 2 vezes 0,5 é 1,0, ou somente o número 1, né? Não precisava necessariamente colocar o vírgula zero nessa situação. Bom, 1,2 dividido por 1 é 1,2. Então, esse é o resultado final aqui dessa letra C. Tá? Então, vejam que é só aplicar aqui a igualdade, correto? Para transformar em mesma base, aplicar as propriedades, se tiver, né? E aí, depois, em seguida, substituir para resolver. Bom, pessoal, exemplo número 2, então, fala o seguinte, ó. Se o logaritmo de A na base 3 é igual a x, então o logaritmo de A ao quadrado na base 9 é igual a... E aí tem as alternativas, né? Bom, vamos escrever então aqui para a gente começar os nossos cálculos, pessoal. Nós vamos ter o logaritmo de A ao quadrado na base 9 para resolver, né? Percebam que o enunciado da questão, ele nos fornece essa informação aqui, ó. Ele diz que o logaritmo de A na base 3 é igual a x. Acontece que a base aqui é 9. Então, nós vamos ter que igualar, né? Aplicar ali aquela definição, aquela igualdade, né? Então, pessoal, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. O logaritmo de A ao quadrado na base 3 dividido pelo logaritmo de 9 na base 3. A gente aplicou a definição e igualou as bases aqui para 3, né? Bom, o que acontece? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, no primeiro caso, uma propriedade de potência. O expoente vai ter que vir aqui na frente para multiplicar o logaritmo. Ó. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de A na base 3, correto? Dividido. O 9, pessoal, a gente consegue fatorar ele, né? Então, o 9, a forma fatorada do 9 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar logaritmo de 3 ao quadrado na base 3, correto? Bom, aqui em cima, ó, no numerador, eu já posso fazer a substituição. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de A na base 3, a gente tem aqui no enunciado, vale x. Então, eu coloco um x no lugar, né? Agora, aqui eu vou aplicar a mesma propriedade que eu apliquei agora há pouco ali em cima no numerador, ó, que é a da potência. O 2 vai aqui para frente do logaritmo multiplicando. Ó. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 na base 3, né?
Bom, gente, o que eu quero que você observe é que aqui a gente vai ter que aplicar a definição, né? O logaritmo de 3 na base 3. Qual é a definição aqui, ó? Vou ter que pegar a base, elevar a um expoente, né? Que eu vou colocar aqui o y, igual ao logaritmando, que é o 3, ó, né? Então, como a gente sabe, em cima desse 3 não aparece, mas tem o número 1 oculto ali, ó. Né? Então, eu posso cortar as bases e sobra y igual a 1. Né? Ou seja, o logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1, correto? Ou sempre que você observar que o logaritmando e a base têm o mesmo valor, o resultado dessa definição é 1, tá? Desse logaritmo é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes o x dividido por 2 vezes 1, né? Então, ó, aí em cima vai ficar 2x, embaixo 2 vezes 1 vai ficar 2. E aí, pessoal, 2x dividido por 2, ó, a gente pode cortar aqui e sobra apenas o x, né? Ou seja, o que corresponde aqui, ó, na alternativa, letra E, tá certo? Então, esse é o resultado final aí do nosso cálculo, certo, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se quiser fazer algum comentário, deixar alguma sugestão, enfim, poderá fazê-lo, que passará por uma análise e depois então será publicado. Tá certo? Obrigado pela atenção de todos vocês.